gente vai diminuindo, né? Perdendo, né? Perdendo altura. Nos abençoe Jesus, Mestre Maior, que Ele possa nos inspirar todos nós, né? Para que a gente possa sair daqui com algumas informações a mais do que a gente chegou, ou algumas curiosidades. Porque quando a gente sai de uma palestra, de uma reflexão, de um estudo, com mais curiosidade é bom. Porque aí a gente lembra quando chega em casa e vai pesquisar, vai buscar. E hoje, com o advento da internet, está tão mais fácil, né? A pesquisa acaba facilitando que a gente possa, porventura, da nossa reflexão aqui, deixar curiosidades na mente de cada um de vocês. Tem um livro interessante chamado Nosso Livro, que é psicografado por Chico Xavier, sobre o comando de Emmanuel. Na realidade, vários espíritos, mas tem uma mensagem específica do número 28 que trata do tema no qual a gente vai refletir na noite de hoje. Acorda e segue adiante. Ele é um tema que eu gosto bastante, apesar de ter várias passagens na Bíblia. Nos Evangelhos, apenas duas: no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João, sobre o despertar, sobre o acordar. Acorda. É aquela que Lázaro, o Cristo, vai ressuscitar Lázaro. E nos outros livros da Bíblia tem várias citações sobre o acordar. Mas para a gente, né, tentar fazer com que a gente reflita sobre esse tema, é como a Silmara falou, né? Parece que é um tema que ele acorda para Jesus, né? Acorda para que a gente possa realmente entender a nossa condição, o nosso propósito, o nosso desafio aqui na Terra. Porque de fato parece que todos nós, ou a grande maioria, né, de nós que estamos encarnados na Terra, a gente ainda não tem a consciência, talvez, de nossa condição de espírito. Por isso a gente ainda, todos nós ainda estamos contaminados, muitas vezes, ou anestesiados. Essa mensagem de Emmanuel, de número 28 desse livro, ele diz que o Cristo, desde o início da Boa Nova, ele tenta tirar a criatura humana da sua ignorância. Ele tenta fazer com que a criatura humana ela pense um pouco, ela mentalmente pense para crescer moralmente. O avanço intelectual, sem sombra de dúvidas, todos nós saímos da ignorância intelectual, estamos muito avançados no aspecto intelectual. Viana de Carvalho, no livro Novos Rumos, lançado esse ano, sobre a psicografia de Valdo Franco, ele diz isso, né? Intelectualmente, a criatura humana não há dúvidas quanto à sua evolução. No passado, eles não conseguiam inventar algo bem significativo. Hoje, né, inclusive, existem projetos para morar em Marte, né, projetos para a aquisição de diversas substâncias que estão no orbe terrestre, dentre outras coisas que acabam sendo descoberta pela ciência. Então, a evolução intelectual, ela vem a passos largos, se não a velocidade da luz. Nós, humanos, alguns autores dizem que a gente não consegue mais acompanhar as informações novas trazidas pela ciência hoje em dia. A gente não consegue. No passado, talvez um século atrás, a gente conseguia ler um jornal e saber tudo o que estava acontecendo pelo mundo. Hoje é muito difícil. A gente nem tempo tem para fazer toda essa leitura. 24 horas não daria para a gente conseguir ler o que aconteceu no dia anterior. Então hoje, nós, sem sombra de dúvidas, notamos isso. Mas Viana de Carvalho acaba nos dizendo que nós ainda estamos na ignorância moral. Então, para a gente, que somos, pelo menos a grande parte da humanidade é religiosa, é espiritualista, é necessário que a gente avance no aspecto moral, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina de ordem moral. Então, Emmanuel, nessa mensagem, pequena mensagem, ele vem dizer que o Cristo tenta, desde o início da Boa Nova, incutir em nós uma consciência mais moral, porque as mentes humanas estão ainda anestesiadas. São palavras de Emmanuel. E parece que a maioria de nós, sem julgamento nenhum, quando a gente fala aqui, a gente está se incluindo nessa... nós estamos encarnados na Terra, né? Não tem aqui um espírito de luz, né, falando, e talvez o espírito de luz tenha
poucos, e talvez se tiver muitos a gente nem percebe quem são, né? Mas a maioria de nós que estamos aqui, estamos com uma grande missão: sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Esse é o propósito. Para isso, nós precisamos avançar não só intelectualmente, nós precisamos avançar moralmente. Porque a doutrina espírita, como eu falei, é uma doutrina moral. Quem diz isso é Kardec, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Ele vem dizer, fevereiro de 1862, Kardec vem dizer que a doutrina espírita ela é uma doutrina moral, que reforça os laços sentimentais das pessoas para com as religiões. Por isso, a doutrina espírita não recomenda a ninguém mudar de religião. Kardec diz isso. Veja que fala fantástica. Kardec não diz que a doutrina espírita é uma doutrina espiritual de fazer coisas sobrenaturais, isso, porque ainda permeia na mente humana que o espiritismo é, quando se fala que é espiritismo, eu sou espiritista, eu sou espírita, as pessoas acabam associando a algo sobrenatural. Então você é espírita, eu sou palestrante espírita, quem é seu médico? Isso, aquilo, outro. Mas não tem nada disso. A doutrina espírita ela veio explicar tudo isso porque naquela época talvez alguns pesquisadores não conseguiram avançar tal qual a gente necessitava dessa boa nova, dessa nova informação, dessa revelação que viesse. Então Kardec precisava saber. Para mim, o propósito, talvez a missão de Kardec ou a parte mais motivadora do seu estudo, para mim, claro, em dialogar com os espíritos, em fazer aquelas 1019 perguntas, em dialogar com diversos espíritos felizes, não felizes, sofredores. Para mim, o propósito maior dele não foi descobrir tudo isso e achar interessante, é curioso, é maravilhoso, não. Talvez o propósito maior de Kardec foi: puxa, como é que nós iremos fazer, como é que eu faço para chegar lá melhorzinho? Porque ele viu vários espíritos sofredores, vários espíritos que ao desencarnar passavam anos, se não séculos, ali no umbral, sofrendo, arragado ainda a matéria, pegado ainda a matéria, e com isso dificultando a visão. Muitos espíritos estão desencarnados, mas não conseguem enxergar os espíritos que estão lá prontos para ajudar. Não conseguem, porque ainda estão tão fixados à matéria. Quando nós falamos matéria, são os sentimentos contrários à evolução, sentimentos contrários à caridade, sentimentos contrários à essência do espírito. Então são apegos excessivos, paixões, vícios. São isso que faz com que a criatura humana se apegue quanto mais, uma força maior à terra ainda. Por isso dificulta uma visão. E espíritos que estejam ali próximos, estendendo a mão para poder ajudar. Nós temos aí diversos casos na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz. Então Kardec, para mim, ele visualizou tudo isso e percebeu: puxa, o maior propósito dessa descoberta que eu estou fazendo é levar informações para que a criatura humana chegue do outro lado melhor do que saiu. Esse é o propósito. Não é fazer coisas sobrenaturais, fazer um espírito aparecer aqui, é isso, aquilo, outro. Não, não é nada disso. Não é nada disso. A doutrina espírita, Kardec diz isso nesse artigo de fevereiro de 1862. A doutrina espírita é uma doutrina de ordem moral, que reforça os sentimentos religiosos, o sentimento das pessoas para com as religiões. Por isso não recomenda a ninguém mudar de religião. Cada um tem sua religião e a partir daí ela começa a ampliar a sua compreensão sobre a vida, sobre si mesmo e sobre o outro. E começar a entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Por que isso e por que aquilo? Por que eu nasci assim e outro nasce assado? Por que isso e aquilo outro? E essas perguntas vão nos inquietando a tal ponto que, para mim, só a doutrina espírita ela consegue dar uma explicação. Por isso, nós chamamos a doutrina espírita, eu chamo a doutrina espírita de consoladora, porque ela responde às nossas perguntas. Não consoladora em outro sentido de nos abraçar ali e ficar realmente de mãos dadas com a gente. Não, ela não pode nos segurar. Ela, em diversos momentos que a gente precisar, a gente vai lá, recebe o alimento, mas nós precisamos, enquanto antes, andar com as nossas pernas, para que a gente possa aprender. Ninguém pode aprender por nós, ninguém pode tomar um remédio por nós. Era muito bom se alguém tivesse
A gente pede proteção, amparo em nossas preces. A gente pede a espiritualidade, né, os espíritos nos protejam, nos amparem, nos livrem do mal. A gente não sabe o que é mal. Mal, para mim, pode ser algo que seja muito significativo para uma mudança em minha vida. O mal, para mim, pode ser uma lição que seja importantíssima para que eu possa aprender. E na Terra, o mundo de provas e expiações, o mecanismo que a Terra encontra para fazer com que as criaturas consigam despertar, na maioria das vezes, é a dor. A dor não faz com que a criatura humana entre num estado mais contemplativo, reflexivo, e a partir daí ela começa a pensar. Já notaram? Ontem eu estava falando no GEGAD, estava comentando sobre isso. Um sepultamento que eu fui dois sepultamentos há pouco tempo, e aí lá, encontrando os colegas, aí todo mundo, acho que vocês já escutaram isso, né? As pessoas dizem, puxa, mas a vida é um sopro, né? Puxa, mas a vida passa rápido, puxa, tão novo, né? Está vendo que não vale nada isso, não vale... Enterro é assim. Se você já for para enterro, mas assim, está vendo? As frases são as mesmas. Mas naquele momento de dor, de sofrimento das pessoas, dos parentes, dos amigos ali próximos, na realidade é isso mesmo. São momentos de dor que fazem com que a gente comece a pensar sobre a vida. Às vezes acontece alguma coisa, um acidente, isso, aquele outro, mudou o ciclo da vida. Emmanuel diz isso também, né? Emmanuel diz que a dor e o sofrimento, ela tem como propósito, a dor na realidade não tem como propósito gerar sofrimento. Sem a dor não haveria avisos edificantes. E sem obstáculo ninguém adquire experiência. Essa é a palavra de Emmanuel. Sem dor não haveria avisos edificantes. E sem obstáculo ninguém adquire experiência. Então todos nós estamos aqui na Terra para aprender. O problema é que a gente ainda se confunde com o personagem. Hoje, nessa encarnação, eu sou o Milton, mas eu sou um espírito. Não sei o que eu era na encarnação anterior. Não sei o que vai ser depois. Hoje eu sou o Milton, então eu me confundo com o Milton. Por quê? Porque a vida, ela ainda nos chama, se nós repararmos de fato, o mundo, ele nos chama para diversas situações normais, claro, do dia a dia, mas que nos afasta da nossa condição de espírito. São nossas preocupações diárias, ter filho, mulher, esposo, trabalho, isso, aquilo outro. Então tudo isso são preocupações, além das nossas preocupações diárias, que acabam dificultando a gente nos percebermos enquanto espírito. Então a gente lida ainda com o corpo. Por isso que isso gera sofrimento em nós. Qualquer coisa, é um tranco no trânsito, é alguém que vem e diz que a gente é feio, é uma perda de alguma coisa, isso, aquilo outro. Isso é suficiente para que a gente possa, que a gente se confundir o espírito com o corpo. Isso acaba nos ligando muito àquilo que a gente perdeu ou não, e a partir daí o sofrimento bate no nosso corpo. O desafio é a gente se perceber de fato espírito e começar a viver tal qual espírito. Se a gente conseguir dar passos significativos nesse caminho, em nossa estrada, talvez os acontecimentos não vai gerar tanta dor, não vai gerar sofrimento em nós, porque nós somos espíritos, nós não morremos, nós seguimos adiante. Essa é uma encarnação e a mais importante da nossa vida. O que importa é a vida do espírito, não é a vida. Quando eu comecei a abraçar a doutrina espírita lá atrás, eu já sonhava ir para o nosso lar. Quando é que eu vou morrer mesmo? Para ir para o nosso lar, para ir para uma colônia espiritual, quando é? Mas não é assim, né? O momento mais importante é o hoje. E a vida verdadeira é a vida do espírito, não é a vida espiritual, é a vida do espírito. Então eu posso estar aqui e antecipadamente, a pergunta 918, por exemplo, do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, como é que se pode reconhecer o homem, a evolução moral, os espíritos vão dizer para Kardec que é aquela pessoa que vive, pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua vida corpórea e antecipadamente vive a vida espiritual. Antecipadamente vive a vida espiritual. E como antecipadamente eu vou viver a vida espiritual se eu estou em um corpo?
é justamente isso, se desvencilhar, não se apegar muito aos problemas, interagir com eles, entendendo que o mecanismo da Terra, ele gira em torno dessa lei. Há uma lei da atração, não existe isso no Espiritismo, eu estou inventando essa lei da atração, mas existem livros, né, que falam sobre isso. Mas nós viemos para aqui, para a Terra, encarnamos com uma necessidade: aprender em diversas disciplinas. Então existe uma lei de atração que acaba nos sugando ou nos atraindo para tais obstáculos, que são aqueles que a gente precisa aprender. É como se a gente fosse para uma faculdade, uma universidade, e tivéssemos a necessidade de aprender matemática, por exemplo. E aí a faculdade dizia: ele está precisando de matemática, vou matricular ele no curso de matemática. Então, quando ele entrasse na faculdade, tinha lá a sala de matemática. Mesma coisa somos nós. Algumas coisas começam a aparecer, isso, aquilo, outro, alguns obstáculos, algumas dificuldades, isso, aquilo, outro, e a gente já fica um pouco impactado com aquilo. Justamente isso, precisamos trabalhar isso. A pergunta que nós deveríamos fazer não é por que esse problema está aparecendo em nossa vida, mas para que ele está aparecendo. Para que ele está aparecendo? Eu preciso aprender com isso? O que é que isso tem para me ensinar? Tem algo aí que eu preciso aprender. E não se apegar a isso, porque as perdas realmente elas acabam gerando dificuldades e as pessoas acabam se confundindo ainda mais com a matéria. O Daniel Goleman é um autor de alguns livros. Ele fala que nós estamos vivendo a era das distrações. Ele traz essa frase no sentido, não no sentido religioso ou espiritual, mas ele traz essa frase no sentido organizacional. Mas nós podemos também adaptar algumas coisas. A distração acaba dificultando a criatura humana de se enxergar enquanto espírito. Então, note que hoje nós temos pelo menos o censo diz aí que a grande maioria da população é religiosa. A grande maioria da população é espiritualista. A grande maioria. Nós vemos isso quando nós passamos alguns centros com pessoas, igrejas lotadas, isso, aquilo, outro. Pessoas têm suas religiões. Outros são religiosos, não vão, mas são religiosos. Então o censo diz que a grande maioria das pessoas são religiosas. Porque ainda a dor e sofrimento de algumas pessoas que precisam de ajuda. Porque as pessoas não se convertem ali e tentam ajudar isso ou aquilo. Porque ainda nós nos confundimos com o personagem. Nós não enxergamos ainda o espírito. Nós temos essa dificuldade de enxergar o outro. Eu sou espírito e o outro também é um espírito. E nós precisamos ter essa sinergia, ter essa ligação. Nós precisamos ter essa empatia para com o outro, não importa quem seja. Isso é um desafio, né? Eu não estou falando isso porque eu já alcancei isso, de forma nenhuma. Eu estou falando isso como um desafio para mim, é um desafio para todos. Por isso, se isso não fosse um desafio para algumas pessoas, não estariam aqui habitando a Terra, porque as lições estão aqui. Joana Bianchi, no livro Auto Descobrimento, uma busca interior, ela diz isso. A fatalidade da vida é a perfeição do espírito. Então, todos nós iremos chegar à perfeição. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida. A Terra, ela proporciona os obstáculos, as lições, os testes necessários para a gente avançar. Como conseguir depende de cada um. Cada um tem seu livre-arbítrio, tem sua tomada de decisão, vai decidir o que fazer, o que não fazer, não gosta disso, não gosta daquilo, não quer isso, não quer aquilo. E aos trancos e barrancos, talvez a gente está realmente bastante atrasado, né? Estamos aí nessa transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas isso não se dá, né? Não é um tsunami que vem e muda o mundo, né? Não é um raio que vai cair e acaba mudando o mundo, né, de provas e expiações para um mundo realmente de regeneração. A realidade é que cada ser, ele vai. Tem gente que no século passado já vivia seu mundo interior, mundo de regeneração. Tem gente que já vive isso, né? O mundo de regeneração, porque não é o mundo lá fora que vai mudar, mas os corações das pessoas que vão mudar, e a gente vai perceber mais gentileza, mais educação, a gente vai perceber mais pessoas mais gentis, pessoas que conseguem ter uma empatia para com o outro. Isso aí, hoje, isso é da Ibope, da mídia, né? Quando a gente vê alguém que encontrou um dinheiro e tal, ele foi devolver, alguém que foi salvar alguém, o
Claro, porque não é comum isso no planeta Terra. No mundo de regeneração já é comum. No mundo de regeneração, nós enxergamos mais pessoas doando seu tempo, olhando mais para outras pessoas, porque nós sabemos, como diz André Luiz, que entre a gente, entre nós, e a iluminação, entre nós e o despertar, entre nós e Deus, o outro ou o próximo é a ponte. Se a gente não entender esse outro, de fato a gente não vai compreender o nosso propósito aqui. Tem um livro interessante chamado Lázaro Ele Vivo, psicografado por Chico Xavier e Humberto de Campos, e Humberto de Campos nos traz que nós podemos passar a vida inteira fazendo doações e assistências sociais, a vida inteira fazendo isso, mas se a gente não conseguir compreender de fato essa empatia para com o outro, nós precisamos voltar o quanto antes para aprender a amar o próximo, que esse é um mandamento. Então, às vezes, a gente acredita que só doar coisas, só fazer isso, fazer aquilo. Não, é a gente entender o outro. Às vezes não precisa doar nada, mas entender o outro. E entender o outro não é, às vezes, você ir lá, conversar, fazer isso. Não, entender o outro é você apenas não julgar, estar presente na conversa. Não julgar alguém é entender o outro, independente do que ele faça. É fácil? Não. É um desafio nosso. Independente, vamos pensar aí uma pessoa que é um espírito igual a nós, que está nessa caminhada, que cometeu o pior crime possível. É a gente tentar entender que o Cristo não criou nessa linha divisória, não criou uma pessoa que cometeu outra, não. É a gente tentar entender que ele é um espírito. Ele é um espírito. Ele está em um caminho errôneo, um caminho errado, praticou o mal, precisa de fato pagar, precisa ser segregado ali na sociedade, ele precisa de fato isso. Mas ele é um espírito, um dia ele vai despertar. Imagina um espírito que cometeu esse pior crime e ele desencarna e Jesus não recebe. Como é que Jesus agiria? Será que ele ia recriminá-lo? Será que ele ia, vai, não pegues mais? Será que ele ia dizer, segue tua vida? Ou ele ia dizer, acorda e segue adiante? Aprende com isso, para que tu não faça novamente. Essa lição é valiosa. Então, se nós conseguirmos compreender que os erros, as palavras, as ações do outro são de um espírito também igual a nós, que a gente também tem, todos temos os nossos erros, os nossos percalços, as pedras que a gente coloca no caminho dos outros, só que a gente só repara, de fato, as pedras que jogam na gente, a gente esquece que algumas palavras nossas, ou às vezes um silêncio nosso, às vezes um comportamento nosso pode magoar também outras pessoas, e a gente esquece disso. Então, se a gente tiver um pouco dessa empatia para com o outro, se a gente de fato estiver presente ali naquela conversa sem julgamento, isso já é um grande passo para uma melhor compreensão, não só do outro, mas principalmente de nós mesmos. Porque é nessa compreensão do outro que a gente vai se conhecendo. Ninguém se conhece sozinho. A gente só se conhece quando a gente de fato se enxerga no outro. Quando a gente de fato consegue conversar com o outro, estar com o outro e de fato entender essa compreensão tal qual a pergunta 885 do Livro dos Espíritos diz que a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Repetindo, fácil não é fácil, mas o nosso propósito aqui na Terra é esse. A doutrina espírita diz isso, é uma doutrina de ordem moral. Não é uma doutrina para a gente vir aqui e fazer alguns efeitos miraculosos, curas ou alguns fenômenos. Não, ela vem para dizer para a gente, trazer uma literatura e dizer assim, se tu andares assim, existe o mundo espiritual. Até então ninguém acreditava que isso era uma sequência da vida. Kardec que trouxe isso, vai ser uma sequência da vida, e a gente vai e volta, e a gente sai aprendendo com Kardec. Se tu seguires de fato esses preceitos, essas diretrizes, nós chegaremos lá melhor do que saímos. Chegaremos lá de fato melhor.
com uma visão mais abrangente, melhor é um despertar melhor. Já diz o Espírito Farias Brito, no livro Falando a Terra, psicografado por Divaldo Franco, por Chico Xavier, quando ele diz que a iluminação da alma e a iluminação da alma e a ampliação do espírito nada mais é do que uma ampliação da consciência. Então, ele diz que a iluminação da alma, um espírito elevado, a nossa diferença para um espírito superior, um espírito puro, nada mais é do que um despertar da consciência. E o despertar da consciência vem através da leitura e através da dor que acaba a vida nos proporcionando, para que a gente possa. Não é que a gente esteja fazendo apologia à dor de forma nenhuma, mas que é um dos únicos mecanismos que a Terra encontrou para fazer com que a criatura humana de fato olhe para dentro de si. Porque enquanto isso nós estamos sendo, de fato, provavelmente, nós estamos sendo conduzidos. A Terra, a atmosfera da Terra é para isso. Note que qualquer outdoor que a gente vê, onde a gente anda, isso, aquilo, outro, é para nos distrair, como diz Daniel Goleman. De fato, a gente vai se distraindo-se e esquecendo da nossa condição de espírito, nos ligando ainda mais à matéria. Quanto mais ligar as coisas desse mundo, não é que a gente vai ser irresponsável com as coisas desse mundo de forma nenhuma, mas nós temos que tratar as coisas desse mundo como lições, tal qual a gente, quando vai fazer um curso na universidade, a gente faz as provas com seriedade, a gente estuda com seriedade, a gente segue adiante, e a partir daí, essas lições são de suma importância para que a gente possa, de fato, seguir em frente. Esse é um chamado para todos nós, porque se nós fizermos uma análise de consciência e analisarmos, isso é uma análise que cada um pode fazer. Quantas ações minhas, talvez agora, no final de ano, aquela música de Simone que toca no nosso rádio lá, e eu estou falando tanta coisa antiga, rádio. Essa semana eu falei no centro, eu falei show de calouros. Aí, quer dizer, não sei nem se existe mais, mas é porque na minha época, 50 anos, Simone? Então eu falo essas coisas assim. Mas se nós fizermos, é porque aquela música de Simone, ela, acabou o ano, o que você fez, as pessoas dizem que é uma música que acaba deixando a pessoa para baixo, no final e tal. Bom, mas poderíamos fazer um exame de consciência e começarmos a fazer uma análise. Quantas ações minhas esse ano foi para o espírito, para o ser? Lembrando que nós abraçamos a doutrina espírita há algum tempo, estamos aqui para evoluir, e só evoluímos quando a gente consegue compreender o outro e lidar com os obstáculos da vida de uma forma diferenciada, para que a gente não gere esse sofrimento. Então, quantas ações minhas foram para o espírito? Talvez, eu fiz essa pergunta no Gegado ontem, o pessoal deu uma nota que 9 ou 9,5 são ações do corpo. Talvez 0,5 ou talvez 1 seja ações do espírito. Mas note que será que sair para fazer uma caridade é uma ação espiritual? Pode ser sim, pode ser que não. Se eu conseguir compreender o outro, estou ali porque, de fato, eu entendo aquela missão ali, aquele propósito, aquele trabalho, talvez seja assim. Quando eu escuto alguém vir dar uma palestra algo espiritual, não é. E não é uma palestra, é algo material, que eu estudei e vim para cá. Não, mas é um trabalho? Não é um trabalho, é uma pausa. É uma pausa nas atividades diárias, que é de suma importância para quem está aqui e para quem está aí. Todos nós estamos dando uma pausazinha de 1 hora no dia, de 24 horas. Mas eu não sou quem está aqui, eu sou quem é lá fora. Aqui não é o trabalho é lá fora. Aqui é muito bom, estar aqui, eu estou falando, vocês estão aí, eu poderia estar aí também escutando as pessoas falarem. Isso é um momento de pausa. Se isso for trabalho e eu tiver mérito com relação a isso, não. Trabalho, se eu consigo. Poderia ser trabalho se eu estiver dando aqui um testemunho do que eu faço. Então, tudo isso que eu falei para você é o que eu pratico no dia a dia. Não é esse o caso. Então, não é trabalho, é uma pausa que a gente dá, necessária. Porque daqui nós saímos para nossas casas, tem atividade amanhã, segunda já começa o trabalho,
essa correria de final do ano que nos chama para a matéria, faz com que a gente esqueça essa parte espiritual. Se a gente pegar um relógio, um pêndulo, aquele pêndulozinho, se a gente fizer essa analogia mentalmente, do lado de cá seriam essas coisas que me arrastam de fato para as questões da terra e fazem com que eu esqueça que eu sou um espírito imortal. E do lado de cá é quando vibra aqueles momentos realmente que estou fazendo alguma atividade, ou no sono, às vezes, num passe. Vocês já viram aquele, já sentiram, com certeza. Às vezes ao acordar, a gente sempre está tão bem, não sabe por quê. Às vezes eu estou tão bem, mas não sei por que eu estou bem. E às vezes você tem aquilo ali é porque, para mim, a gente acaba se desvencilhando ali na matéria e vivendo o espírito. As coisas da vida não me preocupam mais. Quando as coisas da vida não nos preocupam mais, a gente vai sentir essa paz interior, que a gente vai deixar de julgar, vai deixar de controlar ou tentar, né? A gente não controla, mas a gente tenta controlar as situações lá fora. A gente tenta controlar tudo, já notaram no trânsito, por que esse carro está aqui, por que esse carro não anda, isso, aquilo, outro. E se a gente tentando controlar o trânsito, isso resolve? Não, isso deixa a gente mais preocupado, mais ansioso ainda. Isso faz com que a gente realmente saia desse lado e venha para o lado de cá. Ah, mas o voo está atrasado? Mas é isso, sim. Mas eu fui fazer, por exemplo, fiz uns implantes, e aí na segunda-feira eu fui fazer uma prova de alguma coisa. Quando chegou lá, a médica disse, a dentista disse assim, ó, o meu aparelho aqui que faz o raio-x aqui, essas coisas, ele não está funcionando, não está funcionando bem no seu dente. E aí eu preciso chamar uma outra profissional que tem um aparelho profissional para fazer o seu. Eu gastei gasolina. Eu não falei para ela, porque a gente não fala isso, né? A gente guarda para si, né? A gente fica com raiva do povo e solta aquele sorriso amarelo, né? Tudo bem, tudo bem. Mas, na realidade, por dentro eu fiquei pensando, puxa, eu vim para cá, gastei gasolina, voltar. Isso fácil não, pelo amor de Deus. Eu pensando, né? Eu falei, não, tudo bem, eu sou espírita, né? Tudo bem. Então a gente tapeou. Olha, eu tentando controlar as situações, mas existe um fluxo da vida que segue. Existe um fluxo da vida. Se a gente só olhar o fluxo da vida, não, tudo bem. Se a gente puder mudar, claro, alguém vai ser passivo. Se puder mudar, se puder agir, se puder resolver, ok. Mas naquilo que a gente não tem como mudar, deixe fluir. Aí ontem eu botei lá, essa profissional estava, essa profissional chegou, e pronto, a moça chegou com o aparelho, ela foi, fez tudo certinho, e aí ela foi tirar os implantes que eu tinha feito em outro local. Ela está realmente consertando, colocando outros, e aí ela foi tirar, tirou um, são dois, o outro ela foi tirar e não tinha a chave. Ela pegou uma chavezinha lá, não sei como é que funciona, mas tentou todas as chaves. Olha, eu tenho muitas chaves aqui e nenhuma chave está pegando. Você vai ter que voltar aqui na semana que vem, que eu vou ter que mandar fazer uma chave para isso. E aí eu já pensei, já fiquei pensando, puxa, de novo, né? Aí eu lembrei, vou deixar com que o fluxo da vida siga. Tudo bem, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle. Tem como fazer alguma coisa? Eu ainda perguntei a ela, eu posso fazer alguma coisa? Ir em algum local, se você precisar? Não tem como, porque eu tenho que mandar fazer a chave. Tudo bem. Aí a outra foi, terminou, então prepara aí para liberar. Deu 2 minutos, ela fez, eu achei outra chave ali, deixa eu ver se dá. Aí deu, certinho. Eu consegui, foi uma festa para ela lá, eu consegui. E para mim também por dentro, né? Que a gente disfarça muita coisa, né? A gente acaba realmente tentando controlar tudo isso, as coisas lá fora. A gente tenta controlar. Talvez o que gera mais sofrimento em nós, a ansiedade, que gera mais descontentamento em nós, é essa tentativa de controle das coisas externas que a gente não tem. E a partir daí, mas está acontecendo isso, mas eu esperava isso de fulano, mas isso, aquilo outro. Não, calma, nós somos espíritos. Se puder mudar, como eu falei, vai mudar. Ninguém vai estar fazendo apologia aqui, uma dor, alguma coisa. Não tem como mudar, deixe seguir. Vai atrasar? Não tem problema, vai chegar atrasado. Mas tudo bem. Eu vou avisar, sou responsável, tem que avisar, isso, aquilo outro.
perdeu isso, perdeu aquilo. Esse é um desafio. Eu não alcancei isso. Né? A gente está falando isso, fazendo essa reflexão para que a gente possa acordar. Para que a gente possa acordar. Porque se nós somos espíritos, nós precisamos, de fato, acordar o quanto antes. O quanto antes. Para essa condição de espírito. Quando a gente tiver alguns lapsos assim, ou quando a gente, de fato, fizer um esforço, o mínimo esforço possível, a gente vai conseguir enxergar as situações de uma forma diferente. E provavelmente, a partir daí, isso é um treino. Nós, enquanto espíritos, nós estamos ligados ao corpo, e o corpo ele traz algumas trilhas cerebrais propensas a determinados comportamentos. E essas trilhas não foram feitas de agora, já é de encarnações pretéritas. Então a gente tem uma grande dificuldade para a mudança. Por isso que a gente diz, para mudar, acordar mais cedo, fazer um exercício, alguma coisa assim, se tiver que mudar, dá uma dificuldade enorme. Porque nós estamos presos, o espírito não está livre, está preso a um corpo. Por isso precisamos fazer um esforço para mudar um comportamento, mudar um hábito, mudar uma condição X ou Y. E moralmente, mentalmente, a gente precisa de fato fazer um esforço maior. Então, se a gente olhar a vida de uma forma diferente enquanto espírito, talvez um exercício bom seja: se eu morrer agora, se é um infarto, está indo na moda um infarto, né? Um infarto, um negócio assim, nossa, e desencarnar. Eu tenho uma professora de uma pós, teve a aula da pós há uns 3 meses atrás, e aí foi no sábado, e no domingo ela foi dormir, estava um pouco com dor de cabeça, uma coisa aí, e foi dormir, e aí no outro dia só a notícia não sei se nova, 30 e poucos anos. Assim, pode dar em qualquer um. Né? Então, imagina se a gente desencarnar. Como é que a gente vai agir com relação aos problemas? Né? Como é que a gente vai enxergar isso? A gente vai estar mais ligado aqui, né, a essas questões daqui, ou lá. Mas a aula já acabou. É igual uma faculdade. A aula acabou. Você não precisa mais fazer o curso. Não precisa mais voltar. Essa tentativa de voltar para a faculdade, para a escola, correr atrás, querer entrar na sala, é que faz com que as pessoas realmente se fixem ali, aqui na Terra, dificultando assim uma visão de espírito. Então, todos nós possamos, de fato, fazer um esforçozinho para que a gente possa acordar e seguir adiante. Gratidão a todos vocês.